Equação do segundo grau, discriminante delta. Hoje só nós trabalharemos apenas a fórmula do delta. Então, discriminante delta. Então, vamos lá. É uma parte da fórmula de Bhaskara que discrimina o número de raízes que há na equação do segundo grau. A fórmula. Nós temos delta, que é esse triângulo nós chamamos de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Primeiro caso, em relação ao discriminante, é quando ele é igual a zero. Então, vamos verificar. Há duas raízes iguais, tá? Quando ele dá exatamente igual a zero. Então, vamos lá ver o exemplo. Ó. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Então, nós temos os coeficientes aqui de a, que é o valor de x ao quadrado. Então, pelo amor de Deus, não esqueçam disso, tá? Então, aqui, ó, onde está o x ao quadrado, o coeficiente dele, quando eu não tenho, então ele vale 1, tá? Então, verificando aqui, ó, não temos, então o valor dele é igual a 1. O valor de b é o valor do coeficiente de x, né? Só relembrando essa parte aqui. Então, é igual a menos 6. E o c é o 9, tá? Então, é a constante. Então, esse é o meu c, tá? Então, dentro dessa ordem aí, ok? Depois, nós fazemos o quê? Utilizamos a fórmula e vamos substituir os valores que nós temos. Nós temos o b? Temos. O b vale quanto? Menos 6. Menos 6 elevado ao quadrado, quer dizer que eu vou multiplicar menos 6 vezes menos 6. Então, vamos aqui, ó. Né? Elevar o valor ao quadrado significa multiplicá-lo duas vezes. 6 vezes 6, 36, menos com menos, mais. Vai dar positivo, tá? Menos 4 faz parte da fórmula, então eu mantenho, vezes o valor de A, que é igual a 1, vezes o valor de C, que é igual a 9. Então, aqui nós já vimos quanto que é menos 6 ao quadrado, então vai dar igual a 36. E aqui, do outro lado, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36 também. Só que aí, gente, não esqueçam, por favor, a multiplicação de sinais. Esse aqui é menos e os outros dois são positivos. Menos com mais é igual a menos, tá? Então, tomem cuidado só com essas regrinhas de sinais, é onde o pessoal mais erra. Então, vamos lá. 36 menos 36, o valor do delta é igual a zero. Então, isso aí quer dizer que eu vou encontrar duas raízes. Nesse primeiro caso, para a gente encontrar essas duas raízes, gente, que são os valores de x, eu teria que fazer a fórmula de Bhaskara completa, ou seja, achar que o x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso vai ficar para uma segunda parte, tá? Esse daqui eu só vou trabalhar realmente a fórmula do discriminante, tá? Do delta. Então, vamos lá. Próximo caso, nós temos o valor de delta maior do que zero. Então, qualquer valor maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes, tá? Então, vou ter dois valores por x. Então, vamos lá ver. 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Valor de A igual a 6, valor de B igual a 1, valor de C igual a menos 1. Usando a fórmula, substitui, então, onde é o B é 1 ao quadrado, né, que é o valor dele, menos 4 faz parte da fórmula, vezes 6, que é o valor de A, vezes menos 1, que é o valor de C. Cuidado com os sinais, não esqueçam deles, tá? Então, na primeira parte, nós temos 1 vezes 1, 1. E na segunda parte, 4 vezes 6, 24, vezes 1, 24. Menos com menos, e cuidado com isso, olha. Aqui, ó, menos com mais, né? Com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar positivo no final, ó, mais 24.
1 mais 24 é igual a 25. Então, repararam que o valor do delta deu maior do que zero. Se ele é maior do que zero, de 1 em diante, gente, qualquer valor, então eu sei que eu vou ter duas raízes reais diferentes nesse caso aqui. Então, eu posso continuar aí a questão da fórmula, né? E eu vou achar dois valores para o x diferentes, tá? Então, vamos lá. Terceiro caso. No terceiro caso, é quando o delta é menor do que zero. O delta é menor que zero, gente, quando ele é negativo, não vai existir raízes reais, ou seja, a solução aqui vai ser nula nesse caso, tá? Eu não vou ter solução e eu não vou precisar ir para a segunda parte da fórmula, tá? Então, vamos lá o exemplo. 2x² menos 4x mais 3 igual a zero. Valor de A igual a 2, valor de B menos 4, valor de C igual a 3. Fórmula, substitui os valores da fórmula que eu já tenho. B vale menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 da fórmula, esse mantém, vezes o A, que é 2, vezes o C, que é igual a 3. E aí, multiplicando, menos 4 vezes menos 4 é igual a mais 16, certo? E a segunda parte da fórmula, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, ele vai permanecer negativo, porque os outros dois valores, tanto 2 quanto 3, são positivos. Então, menos com mais vai dar menos, nesse caso. Então, é nesse caso aqui, olha, então o valor aqui do delta é menos 8, ou seja, ele é menor do que zero, então ele dá negativo. Gente, se dá negativo, eu não vou ter solução, não vou ter raízes nesse caso, tá? Então, é porque ele não existe dentro dos números reais. Então, a solução dele é nula. Esse aqui eu já sei que eu não vou ter raízes. Então, eu não preciso continuar a fórmula do Bhaskara, tá? Porque aqui eu já vou saber que ele não vai ter raízes, então eu posso acabar. Quando vocês vão lá para a fórmula do Bhaskara, o que acontece, gente? Eu tenho que jogar esse valor na raiz, esse valor de delta na raiz. E aí, no caso, qualquer valor que seja negativo, eu não tenho, né, como extrair ele da raiz dentro dos números reais. Por isso que eu não tenho como continuar, tá? Então, quando acontece isso, na primeira parte da fórmula aqui do discriminante, eu já paro, tá? Então, aqui, ó, eu já sei que eu não vou ter. Então, eu não preciso ir para a segunda parte da fórmula, né? E essa parte que vocês vão mais gostar, porque aí não precisa ir pro restante da fórmula, né? Mais fácil. Mas tem que tomar cuidado com a questão de sinais. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, na atividade, eu acredito que essa primeira parte é bem facinho. Então, eu gosto realmente de separar, tá, a questão da fórmula de Bhaskara, não colocar tudo junto, porque o pessoal geralmente se atrapalha. Isso aí, anos e anos aí de prática, me ensinaram a deixar esses valores separados. Acha primeiro o delta, depois eu vou lá na outra parte da fórmula. Fica muito mais, assim, simples em relação a determinados resultados. Fica mais fácil do pessoal achar o resultado. Quando eu jogo todo mundo ali dentro da raiz, né, todas as fórmulas juntos, então o pessoal acaba se atrapalhando, tá? Então, a atividade dessa semana vai até aqui, só para a questão da discriminante delta. E na próxima semana, sim, nós estaríamos trabalhando o restante da fórmula, tá ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.